Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Amigues. Sou a Amanda. Verônica. E o Entre Amigues é um espaço em que a gente vai conhecer a cada episódio uma vida diferente de uma pessoa LGBT, uma pessoa que escapa às normas de gênero e de sexualidade. A ideia é que esse espaço aqui seja um lugar onde a gente possa aprender e saber mais sobre as vidas das pessoas LGBTs e entender que a gente não é tudo igual, né? LGBT, esse povo animado, não é tudo igual. Que a gente possa conhecer a diversidade dentro da diversidade, né? E saber de que maneira que essas nossas vivências se relacionam com as nossas questões contemporâneas. Muitas questões contemporâneas. Muitas questões contemporâneas. Então, o Entre Amigues de hoje é especial porque é um amigão mesmo, de longa data. Faz mais de 10 anos. A gente morou juntos há 10 anos, mas a gente estudava juntos também. O nosso convidado aqui de hoje é um homem cis, gay, militante, servidor público, pai de pet, da Olivia. Gente, é uma beagle deliciosa, recomendo. Ele é capricorniano e ele é dono de um perfil no Instagram em que 90% das fotos são sem camisa. E 80% dos stories são na academia. Eu amo muito. Uma pessoa ali. Sim, Biscoiteira. Recomendo. Assim, quem quiser um biscoito, @André Balieira. Então vamos lá, André Balieira! Obrigado. Tô tão feliz de você estar aqui. Eu também, menino. Eu também, tô aqui chocado, um pouco nervoso. Pelo amor de Deus. É minha primeira vez. É a sua primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast. Já dei várias entrevistas, mas num podcast, primeiríssima vez. Vamos tirar esse cabaço agora! Bom, bem-vindo, André. A gente já te conhece, então, há tanto tempo. E sempre te reconheci enquanto um menino gay. E pra você, esse reconhecimento veio quando? Você relembra um momento, assim, em que isso aconteceu? Nossa, menina. Eu acho que enquanto uma criança gay que nasceu numa cidade muito pequena do interior, assim, eu acho que eu fui me reconhecendo como gay em episódios de violência, na verdade, assim, né? Se for, sei lá, desde muito novo, ainda muito antes de me reconhecer enquanto gay, as pessoas reconheciam, né? Porque, enfim, eu tenho trejeitos até hoje, mas quando era criança eu era muito menos... Você era uma criança viada. Viadaça, assim, Delícia. delícia. Né? Sim, escapa. Não, você não conhece a norma, né? Você é só uma criança, só quer viver. E... Então, assim, as pessoas me identificaram enquanto gay e me violentaram por terem me identificado como tal. Mas eu acho que eu mesmo me reconheci... Eu acho que... Engraçado, né? Porque, assim, enquanto a gente luta contra isso, a gente... Por exemplo, eu já tinha tido feito uns pegas, assim, com os primos, mas isso, pra mim, não me colocava em caixa nenhuma, pelo menos até então. Sim, exato. Eu acho que a primeira vez que eu falei, cara, eu sou gay, foi quando já, ali, por volta dos 18 anos, eu vim morar em São Paulo, e aí eu fiquei com uma pessoa, com um cara, tipo, eu encontrei a pessoa, chat wall, sei lá, e fiquei com a pessoa por vontade. Bom, com meus primos também foi por vontade própria, mas assim, eu era novo demais. É interessante você trouxe a coisa dos primos, né? Porque tem uma coisa assim, não conta. Você tá se ensaiando. Não conta. Aí depois vale quando é alguém fora da família. Assim, sim, interessante essa relação. Mas você sabe que é uma coisa muito maluca? Porque quando eu era moleque, tipo, adolescente... eu não sei se eu posso falar essas coisas, mas... depois que eu conheci esse Clapton, mas assim... quando eu me masturbava, eu sempre me masturbava pensando em homens. E na hora que eu ia gozar, eu tinha que pensar numa menina. Olha que coisa maluca. Você forçava isso. E eu lembro que eu sempre colocava uma mesma menina da minha classe, que era hoje minha amiga. Eu fico pensando, coitada, ela jamais pensou. Mas olha que viagem, assim, entendeu? Porque... E nesse momento eu falava, ufa, gostei pensando numa mulher. Você entendeu? Olha, mas... No fundo, eu acho que é uma autoviolência ali, mas... mas era o jeito que eu encontrava de continuar me reafirmando enquanto hétero.
Aham. Mas o que não funcionou, né? Claramente não deu certo. Nossa, era normatividade ali, né? Dentro ali, Total. sei lá, no superego, uma coisa assim, Eu não. tentando. Dentro ali do que era pra você, né? Experiência do prazer, enfim, de imersão e tudo, tinha uma lei. Precisava Essa Sim, seguir, assim. censura, ninguém sim. tava vendo, né? E era Ninguém uma tava vendo, era autocensura. eu no banheiro fechado e precisava disso pra falar assim, ok, Que fique claro, você pode falar tudo aqui. A gente ah é tá, completamente dependente para tá, isso. A tá, ideia. tá. E é ótimo que a gente também tá lembrando de coisas da infância conforme as pessoas falam sobre essas coisas, né? Acho que esse espaço que a gente cria é justamente essa oportunidade de a gente conseguir destravar muita coisa, lembrar de Sim, coisas sim, e fazer essas relações, essas conexões para a gente conseguir entender direito o que é sim, essa, essa sim. luta toda contra, né, a cis-heteronormatividade, essa saída, né, de toda essa rigidez. Então, que bom que você já trouxe uma coisa assim já É, forte, porque é isso que a gente quer mesmo. quente. É, legal. Muito bom. Mas Isso era uma primeira dúvida, né? Você era uma criança viada, né? Porque porque no interior é uma outra realidade, né? A gente vem da mesma região, mais ou menos, também, né? Eu Eu não lembro quando você sou, é. eu sou de São José do Rio Preto. Eu Ah, cresci em São sim, José do sim, Rio eu morei lá Preto. depois, não Então, vendo, pois é. mas eu sou de uma cidade ainda menor, né? Pois é. E Ainda menor. aí, essa coisa de tem tem toda uma forma de se comportar Sim, naquele espaço, sim, né? Que eu sim. realmente, meu grande sonho quando eu era adolescente era sair de lá, loucamente. E você só pode ser um conjunto muito específico de coisas nesses lugares, assim, ou senão você não tem com quem você sai, não tem pra onde ir, você, enfim, sofre violência na escola, verbal, Sim, sim, física e sim. todo tipo de exclusão, né? Hoje em dia as coisas têm mudado. Eu tenho visto, inclusive, lá em Rio Preto, que tá tendo tipo, shows de drag lá na Suíte, são Super, maravilhosos. super. Em Penápolis é tranquilíssimo. A mãe dos meus irmãos, enfim, ex-mulher do meu pai, hoje ela é casada com uma mulher. Que delícia! Delícia, delícia, delícia. E Lá assim, mesmo. lá mesmo. E ela é meio uma influencer de Penápolis. Que demais. E assim, é absolutamente corriqueiro ali dentro da vivência dela a vida como uma mulher Que lésbica bom, numa cidade super pequena, né? Penápolis tem 60, 50 e poucos mil que habitantes. bom. Tá muito melhor, né? Eu vejo pelos meus irmãos mais novos, né? Meus irmãos mais novos levam a questão da sexualidade, tanto do irmão mais velho quanto da própria mãe, de forma muito tranquila, assim, muito tranquila. agradecer a Rede Globo, né? Obrigado. Beijos gay. Agora as famílias do interior entendem, né? Essas coisas Não básicas. foi um beijo bem agro aquele, né? Meu Deus. Ah, agora foi, agora foi, Foi agora magro, foi. gente. E como é que foi essa coisa da relação com a família, né? O vir para São Paulo também era precisar sair do ambiente familiar para ser quem você é ou não? Como é que foi essa sua relação com o sair de casa? Então, é muito maluco isso, porque quando eu passei em Química em São José do Rio Preto, na verdade eu nem queria ir embora de Penápolis. Não sei exatamente porquê, acho que eu tinha me convencido de que minha vida era ali e a questão da sexualidade ela ficava muito é, concentrada e escondida, talvez, nessa paranoia de me masturbar sozinho no banheiro. Mas eu gostava dos amigos, das pessoas com as quais eu convivia na época, então eu não queria ir embora dali de Penápolis. Quando eu vim, eu fiquei mal. E aí, que quando eu de fato vim pra São Paulo, porque eu acabei largando a faculdade de Química, e fiquei com o primeiro cara aqui, aí eu me conscientizei de que eu tinha que ter ido embora até. Aí eu olhei pra trás e falei, pô, você devia ter feito isso antes. Você entendeu? Aí eu pensei, não, precisava ter feito isso antes. E foi logo, assim, eu não sei viver muito pela metade, né? Então, assim, já que eu fiz, já que eu me conscientizei que eu era gay, na sequência eu já falei, mãe, é o seguinte, É sou mesmo? viado, ponto. Você Assim, já chegou pra tua sabe? mãe, assim? Foi. Chegou na lata. Contei. Ela foi assim, eu vim pra cá, eu morava com uma tia minha ali em Pinheiros, e eu tinha passado num concurso do Banco do Brasil, e eu tinha escolhido pra trabalhar numa agência, na verdade na época era nossa caixa ainda, numa agência que era uma quadra da casa da minha tia. E eu conheci um cara com quem eu comecei a namorar, e ele morava na Vila Formosa, e aí eu me mudei pra Vila Formosa, e aquilo pra minha mãe ficou meio, ué, o que tá acontecendo? Uhum. E aí parece que é uma coisa meio que se repete, né? Na cabeça da minha mãe começou a história de que eu tava usando droga. Ai, pronto. É o clichê do clichê, né? Clichê. É.
E aí ela falou, não, o que aconteceu? Por que você tá saindo? Você mora em Pinheiros, do lado do lugar que você trabalha, pra que você tá indo pra Vila Formosa, que é longe, vai pagar não sei quantas conduções pra ir trabalhar. E aí eu falei, bom, você quer conhecer as pessoas com quem eu moro? Então você vem, mas vem com a cabeça bem aberta. E eu falei bem assim, ela disse que ela pegou a estrada, assim, que ela veio dirigindo de Penápolis aqui, nessa época ela tava morando em Penápolis, e meio preocupada com a coisa da droga. Ai, porque coisa da Sei, droga, coisa da pronto. droga, coisa da droga. O filho tá morando numa boca. Exatamente. E ela chegou, eu falei, bom, esse aqui é meu namorado. E ele morava na época com a ex-mulher e a namorada dela. Nossa, que delícia de bagunça. Foi tipo confusão, fuzuê, que ela já teve que engolir ali de pronto. Tá. E aí, ela engoliu, assim, né? Na verdade, até acho que a minha mãe teve uma resposta boa, né? Dentro do que a gente ouve. É, sobretudo comparando com a do meu ex-namorado, desse que hoje, inclusive, é um grande amigo meu, que a mãe dele chegou a falar, sei lá, era uma frase muito absurda, do tipo, prefiro segurar na alça do seu caixão, sabe, assim, uma coisa bem, tipo, Sim, dramática, bem mórbida. E então minha mãe virou e falou assim, te amo do mesmo jeito e tal, continuou, seguimos, Que e foi demais. isso, então, desde então, assumidíssimo, sim. Adoro. Aqui temos um outro escape, né? Hum. Não é só cis heteronormatividade, mas tem também a coisa, talvez, da monogamia. Não sei como é que era essa coisa da ex, né? Com ele na casa e tal. Não, então, menina, mas olha só, a história dele que é maravilhosa também. Vou aqui pegar dele pra contar. Mas é porque ele foi casado com essa moça. E eles casaram muito novos, os dois eram, acho que, da congregação, ou de alguma denominação religiosa mais conservadora, e eles casaram muito cedo. Tipo, 16 anos, sei lá. Nossa. E aí, a história é que ele já traía ela com caras, sempre. E ela nunca tinha tido nenhum relacionamento extraconjugal, até que ela mudou de emprego, enfim, conheceu a menina com quem ela, inclusive, tá até hoje, isso já são 20 anos. Demais. E o primeiro caso dela foi com essa moça, e ela que largou dele. Então eles não sabiam da sexualidade um do outro, e eles moravam juntos, eles continuaram morando juntos. E aí, assim que ela se assumiu pra ele, ele falou, Que bom. então tá bom. Então assim, eu também. E aí, nisso eu entrei. Eu fui o primeiro namorado que ele levou pra cá. Hoje, olha que engraçado, hoje eles têm um filho juntos. Eles fizeram inseminação artificial, né? O Theo, ele tá com 1 ano. O Jefferson, que é meu ex, e a Cíntia, que foi a ex-mulher dele, ela que engravidou. Mas no registro do Theo, ele tem o nome dos 3. Que legal. Ele tem o nome dos 3. E eu sou padrinho! Então eu tô indo na história. Então o Theo tem 2 mães, um pai e eu de padrinho. Que demais. Eles são um núcleo familiar até hoje. Acho que Assim. na próxima temporada tem que trazer eles aí. Já veio a família inteira. Troca uma ideia sobre essa história. Bom, Adoro. Bom demais. boa. Bom, a gente estava pesquisando sobre você para poder fazer, né, essa conversa aqui, atualizar um pouco mais, né? Mas a gente estuda bem coloca, as pessoas antes. a gente coloca o seu nome no Medo. Google, vem as suas redes sociais e vem as notícias sobre a violência que você sofreu. Então, pelo menos na sua marca digital, aquilo está muito presente, né? O quanto que isso está presente hoje, se você quiser falar sobre isso, o que aconteceu, conta para as pessoas. Não, claro. Em 2000, só para contextualizar, em 2012 eu fui agredido por 2 brutamontes, enfim, não sei muito como qualificá-los, mas enfim, criminosos, por conta da minha orientação sexual. Foi um caso que ganhou repercussão à época, e hoje o que eu carrego dessa história acho que traumas, eles não apagam facilmente, né? Eu não consigo enumerar assim, assim, olha, a partir disso, meu comportamento passou a ser assim, assim, assado. O que pra mim era muito ilustrativo era eu não conseguir passar pelo e era na esquina da minha casa. Nossa. Eu não conseguia passar pelo ponto, isso levou quase 1 ano pra que eu conseguisse passar, tirando no dia seguinte que os canais de televisão faziam questão de gravar matérias comigo no posto em que eu tinha sido agredido. Que desgraça. Na época eu acho que eu era muito
muito alheio a questões que eu acho que hoje seriam muito mais caras pra mim, e eu deixava isso acontecer. A Também eu coisa tava da meio na revitimização, inércia. né? Exatamente. Eu tive que sair da minha casa, na época eu tava ficando com um cara que era bem bacana, que era um médico e tal, eles falaram, meu, vem pra minha casa. Porque não parava de tocar o telefone, assim, e Meu era uma coisa Deus. que, assim, me violentava cada vez que Aham. queriam Quando falar a foi? respeito, né? Qual ano? 2012. Foi em 2012. 2012. Foi em dezembro de 2012. Então, é. era um fenômeno, né? Mais essa coisa da violência, Chamava né? super LGBT, atenção, né? era... Sim. Foi muito pouco tempo depois do caso das lâmpadas. É, né? E assim, vários casos ficaram meio notórios na época, mas o meu, ele se notabilizou porque eu falei. E eu falei porque eles falaram, na verdade, né? Eu tava super assustado. Quando eu voltei do IML... Não tinha ido pro IML. Primeiro eu fui pro hospital mesmo, pra Uhum. ver se tinha... Fazer radiografia da face, enfim. Quando eu tava voltando pra ir pra delegacia, eles estavam dando entrevista, porque como ficou muito evidente que era um caso de homofobia, porque foi assim, foi às 6:30 da tarde, uma segunda-feira, no cruzamento da Teodoro com o Henrique Schalman. Então, assim, eles não tiveram nenhum pudor em me agredir no meio do À trânsito, luz assim, do com dia. zilhões de pessoas vendo. E ainda era Pra horário quem de não- verão na época, tava sol, assim, Não, e super. pra quem não é de São Paulo, assim, uma região, né, nobre, Super assim, do nobre, Sudoeste, exato, Que super circula nobre muita e gente. É uma muitos avenida muito grande e um cruzamento gigantesco. gigantesco, um cruzamento grande, movimentadíssimo, era horário de pico. Eles não tiveram o menor pudor, assim, menor pudor. E eles estavam dando entrevista? Eles estavam Os dando agressores entrevista, estavam dando exatamente, entrevista? estavam dando entrevista. E aí, quando eu voltei, assim, do hospital, a síndica do meu prédio, ela é advogada, e ela tinha, minha tia com quem eu morava na época, chamou a síndica pra ir comigo pra delegacia, e ela viu os caras dando entrevista, falando, agora é melhor você falar, porque eles estão falando, e enfim... Vão dar a versão Sim. deles e tal, Exato. Foi muito um viés também de advogada ali. Aham. Não, é porque assim, na verdade, foi ali abriu a porta do inferno pra mim. É. Porque assim, se eu ficasse quieto também, acho que talvez. É uma Mas coisa eu acho que tinha que falar. Depois, É. depois com a consciência que eu tinha na época, eu já tinha trabalhado no Centro de Combate à Homofobia. Parte do meu trabalho lá era, de fato, estimular que as pessoas fizessem boletim de ocorrência quando tinham passado por agressões, enfim. E aí eu falava, e aí eu não vou fazer? Uhum. Então eu falei. E aí eu acho que o meu caso se notabilizou, além das questões óbvias de classe, né? Um menino branco que era universitário, estudante de direito da USP, que Bonito. morava em Pinheiros, sempre nessa parte. E eu falava muito sobre isso, né? Falava assim, Sim, essa com mesma coisa eloquência, tá né? acontecendo Sim. agora, nesse exato momento, em alguma comunidade, e ninguém tá indo lá pra ver. Mas, enfim, aí explodiu na época, veio um monte de entrevista para um monte de lugar, e aí, de novo, eu não sei dizer exatamente como isso me atravessa hoje, mas é muito maluco que até hoje, por exemplo, eu nunca li o processo. Não, Sou eu formado ia em até te direito perguntar e se nunca li você o processo. sabe o que rolou. Não, sei o que rolou, porque o meu advogado fala, né? Mas assim, eu nunca tive coragem de pegar o processo na mão e ler. Pra quê, amigo? Não, pois é, né? Pra mim também não teria sentido, mas assim, é uma coisa que me faz tremer. Assim. Todas as vezes que eu tive que estar, e é muito duro como a burocracia faz isso com a gente, né? Eu tive que estar na frente deles inúmeras vezes depois, né? Uma série de audiências, eu tinha que contar com eles, audiência de pronúncia, porque eles foram indiciados por tentativa de homicídio, então teve audiência de pronúncia no instituto qualificado para lesão corporal. Mas sentei ali perto deles, na frente deles, entendeu? Na audiência da ação indenizatória, tava ali com eles. Sempre um desespero, tremia e me dava muita raiva porque eles estavam muito bem. Inclusive, não parava de me olhar, toda vez, me encara com ódio, assim. E ainda é o desgraçado que não me pagou, porque o outro resolveu fazer acordo comigo na ação indenizatória e me pagou. Mas esse que foi que começou tudo, que foi quem me ofendeu primeiro, quem deixou muito claro a homofobia, que me encara todas as vezes que me vê, que me viu, pelo menos nas vezes que a gente foi obrigado a se encontrar nos processos, me encarando com ódio, assim, com raiva. Não me pagou ainda. Você tá executando o Tem que cara ainda. executar o cara ainda. Ai, que gente. raiva. Bom, se alguém souber onde estão os bens do agressor, por gentileza, entre em contato com o podcast Entre Amigos.
E é isso, mas assim, eu acho que é muito duro. Pra mim é muito duro ainda falar. Eu acho que tem que falar, mas é difícil. Você vê que eu começo já a ficar Claro, mexendo as mãos, já começa a ficar meio. Já tava meio nervoso agora. Tá tudo bem, está entre amigos. Tudo Não, pra mas mim. isso é muito, muito foda, porque eu lembro da minha relação também com casos de violência que eu passei, Meu Deus. e quando a gente. E não foi por. Na época eu ainda não me entendia como uma pessoa LGBT, então foi uma violência mesmo, né, mais comum. E é impressionante mesmo, né? A violência física ela tem esse poder, assim, deixa a gente com uma, né, num estado assim muito é, de nervos mesmo, assim, né? Você fica querendo de alguma forma revidar aquilo, especialmente acho que a gente entra um pouco também nos papéis de gênero, né? Especialmente acho que o homem cis, né? Ele tem esse treinamento também na violência. Sim, Então sim, tem essa coisa sim, assim, você sim, você não venceu aquela luta, né? É como se fosse, sei, sim, remete a umas imagens da selva, assim, sabe? sim, Aqueles, sim, aqueles sim, animais, assim, o macho tem que, né, competir contra o macho e quem ganhar, sei lá, tem algum prêmio, é a fêmea, uma liberdade, outro Sim, é a liderança da manada. esses, né, símbolos parecem que estão tão impregnados nessa coisa do homem cis, assim, então parece que quando tem a violência física é uma coisa que mexe muito com a raiz, assim, da pessoa sim, mesmo, né? sim, sim, Com a sim. mulher não é assim, né? Eu não sei nem dizer porque eu nunca sofri violência física, por exemplo. Não é uma experiência que eu tenho no meu corpo. É. E- Doido, né? Então, isso é uma coisa que acho que a gente pode entrar um pouco, porque tem a ver com a conversa que a gente sempre faz também sobre a masculinidade hegemônica, né? Uhum. Sobre como a gente consegue desconstruir essa masculinidade hegemônica, né, em outros corpos, como a gente consegue estimular novos tipos de masculinidade e nesse processo todo, né, claro, tudo é cultural, dinâmico, como a gente consegue ir tirando essas coisas que não prestam, né? Por exemplo, essa violência física que está tão impregnada na Sim, masculinidade, né? sim, sim. É, e até queria fazer uma relação um pouco com. A gente estava vindo agora para cá e passou assim na rua uma pessoa extremamente assim musculosa, sabe aquele Sim. triângulo Que a assim gente chamou de invertido? estética de sapo boi. É, Sim. um É. homem, né? Assim, tá. E aí você fica pensando assim, tá, o que ele está comunicando, né? Qual que é a ideia ali? Geralmente são pessoas que têm traumas na infância, assim, Sim, que foram sim, pessoas, né, magrelas, que apanharam, ou Uhum. estão querendo ali de alguma forma, não, agora pronto, agora eu tô pronto pro sim, combate, tô sim. pronto pra Agora ninguém me luta, cheguei atinge. lá, ninguém me atinge, daí fica essa competição, tem que ser mais forte que o outro. Aí, pá, testosterona, não sei o Aham. quê, O né, o suco. suco. Suco, Aí, Rodrigo suco. Góes. E aí chega onde, né? Porque a gente percebe, né, de fora da comunidade gay, né, que tem muito essa valorização do corpo, né, musculoso, tal, aquela coisa assim, né, gregos, né? É. E como que é isso pra você, assim? Porque você, especialmente por essa experiência, tem muito forte, então, essa coisa contra a violência física, né? Ao mesmo tempo, você super, né, sarado e Ah. tem essa coisa da biscoitagem e tal. Como que isso tudo se equilibra em você, assim, aproveitando, porque é um interesse nosso também, de entender como que a gente consegue, né, acessar melhor toda essa simbologia que a gente tenta comunicar nos nossos corpos todo dia e tal. Gente, que difícil. Não Não, precisa é porque responder o que eu perguntei não, sabe também. que é porque assim, ouvindo você fazer essa a relação, várias relações, eu fico me colocando na minha cabeça começou a vir que muito talvez, né, não tô Tudo aqui me bem. diagnosticando, Vamos mas elaborar conjuntamente. que talvez parte desse meu, porque foi uma coisa quase que sequente à violência que eu sofri. A coisa de passar a me fortalecer. No corpo. Ah, é? Tanto que quando eu fui agredido, se você ver as fotos, eu era muito mais magro. Assim, tipo, Uhum, coisa de, uhum, sei lá, uhum. 10 quilos a menos que eu tenho hoje. Sim, Assim. foi o ano da nossa formatura, né? Você, na verdade, é uma turma na frente da minha. O meu Ah, foi o se ano você se seguinte. formou no seguinte, é verdade. Tá. E eu era outra pessoa, assim. Então, agora, ouvindo você fazer essas relações, de repente, até talvez tenha alguma coisa, assim. Porque não sei em que aspecto e não sei com qual motivação específica, mas de fato é uma coisa que passou a ser uma busca minha ali. Não sei Acho que se o tem que meu se defender, inconsciente né? começou a falar assim, pô, agora você Poxa, precisa se defender. Na verdade, eu Nem acho que que eu não tenho que seja. passar violência, gente, por lógico. favor. Exato. Eu acho Mas que pode ser até menos de você precisar usar a sua força física para sua defesa, mas de você também passar uma imagem de que você não é vulnerável, Sim, talvez, né? sim, talvez. Então, que Talvez. você com, Talvez. com
físico legal, você não vai ali ficar, tipo, cachorro morto. Porque você vê e isso também talvez se relacione com o fato de que as duas pessoas que me agrediram eram gigantescas, Então, né? tem esse detalhe. Entendeu? Eram gigantescas. Um era personal trainer e o outro era professor de Muay Thai, Jiu-Jitsu, sei lá. Então, assim, foi uma agressão violenta por duas pessoas que tinham. Aliás, que são maiores até do que eu sou hoje, mas assim, que já à época eram gigantescas e talvez isso tenha ficado de alguma forma na minha cabeça. Porque eu nunca tinha parado pra refletir a respeito, mas é quase que um marco entre o André que não fazia nada de exercício e o André que passa a Olha só. fazer. Curioso. Olha só. É. E é doido como não falha, né? Essas identidades, assim, desses caras. E a dificuldade que eles têm de lidar com masculinidades não hegemônicas ou dissidentes, né? Sim, Porque você nunca sim. deixou de ser um homem. Você é um Sim. homem cisgênero, né? Embora as pessoas digam que viado não é homem. Seja homem, não sei Sim, o quê. sim, Você sim. é homem, Sim. né? Porque ser homem não tem a ver com ser heterossexual. E essa coisa, quando a gente fala de masculinidade hegemônica, uma expressão que a gente usa bastante, é porque não existe uma masculinidade só, né? Existem várias. Várias, E elas várias, estão aí no várias. mundo competindo entre si, né? Elas estão num espaço público tentando entender qual delas que vai mandar naquele momento. E essa competição, ela também é física. Eu acho que esses caras te agridem para defender a masculinidade deles, assim. É a minha masculinidade que vale no espaço público, não a sua, Sim, né? sim. E não falha, é muito doido como a gente sempre vê essas mesmas figuras cometendo esse mesmo tipo de violência, né? Então, mas ó, você vê, eu era só uma pessoa atravessando na frente do carro deles com os meus trejeitos. Ah, eles estão dentro do carro ainda. Eles estavam dentro do carro, Nossa, dentro do carro. Tipo, não é nem assim, Saíram do esbarrou, carro. né? Menina, eles viraram na contramão, porque eles estavam na Henrique Schaumann, no sentido que vai pro Ibirapuera. Uhum. E ali no cruzamento com o Teodoro Sampaio só sobe. Uhum. Eles viraram à direita, tipo, E foi só seu descendo. caminhar, assim, que chamou a Foi atenção. o caminhar, porque Não, ele tem um caminhar, minhas reboladinho. roupas. Ele tem um reboladinho. Reboladinho. Mas assim, eu tenho que ter uma. Você Claro, sabe, aquela você, coisa assim. o André é maravilhoso. E assim, foi muito maluco, porque na verdade eles começaram a me xingar só. Só que assim, eu não. Só. Começaram a me xingar, o que já é muito violento. Sim. Você sabe que nessa época, lá na Sanfran, tinha uma palhaçada de tacarem cerveja na gente. Não sei se você lembra desses. Nossa, eu lembro demais. Muito. Vamos né? dar um parênteses. A Sanfran é a Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, que a gente chama de Sanfran como uma redução desse nome, né? Eu e André, a gente estudou lá. Aí a gente vem de uma época em que não se podia existir enquanto pessoa LGBT no espaço público. Que as pessoas realmente jogavam latinha de cerveja em casal de homem, casal de mulher, e pessoas trans sequer existiam naquele espaço. Sim, não, sequer existiam. Não existiam pessoas negras, né? Também, esse detalhe. E graças a Deus agora existem. Pouco mais de 10 anos atrás. Por conta das cotas raciais. Mas na época, imagina, era a Sanfran precisava defender a instituição conservadora na qual ela se fez gigante, sabe? Aquela coisa a gloriosa faculdade de... Aquela bobeira danada. E a gente levava cerveja na cara. Então, assim, aquilo pra mim já era tudo muito inadmissível, tudo. E aí, quando eu passei esse dia na frente do carro deles, eles me xingaram. E eu falei, não vão me xingar, gente. Eu tava na mesma época também. Não vão. Assim como não iam me jogar cerveja. Lembra do André Leal? Lembro. Maravilhoso. Beijo, André Querido Leal. André Leal. A gente tava numa festa uma vez e jogaram acho que cerveja nele. Eu não sei, ofenderam ele. Eu peguei ele na mão e falei, vamos atrás. Adoro. E a gente saiu correndo, assim, pra tudo quanto é lado, pra achar a pessoa. Eu falei, gente, eu tenho o direito de ser viado. Entendeu? Eu tenho o direito de ser viado e eu vou ser viado. Sim. E aí, quando eu passei na frente do carro dos caras, eles me xingaram, eu falei, não vão me xingar. Assim, me xingaram, eu falei, bom, o mínimo que eles vão levar pra casa deles é um xingamento de volta. E foi aí que eles pararam o carro. Porque, assim, é essa história da masculinidade. Pra eles, o que eu precisava ter feito ali era botar o rabinho entre as pernas, voltar pra minha casa e falar assim, bom,
sou gay mesmo, então vou ficar quietinho, porque a masculinidade hegemônica tem que sair vencedora dessa palhaçada. E eu Eles falei, estavam em não, dois, né? Acho que também em teve uma coisa dois. assim de um estar vendo que o outro estava recebendo um xingamento. Sim, Então, Sim. ali os dois tinham que agir, assim, né? Eles Porque tinham senão um que. ia saber que o outro recebeu um xingamento. sim. Nossa, muito Tanto que difícil. é uma participação, tipo, misturada ali, porque foi o primeiro que xingou, aí ele desce do carro pra ver me agredir, aí ele ainda me ofende de novo, porque ele é um homem muito alto, ele devia ter 1,90 e tantos, assim, e aí ele ainda falou a seguinte frase que nunca sai da minha cabeça, ele falou assim, não vou bater num viado desse tamanho. Tipo, foi essa frase. Ele saindo do carro dele, parado ainda no semáforo, e aquilo me humilhou mais, aquilo me deu raiva. Eu voltei pro posto, e aí eu fingi que. Ali não tem pedra nenhuma, mas eu fingi que pegava uma pedra, assim, fiz que ia atacar no carro. Nisso, o outro, que aí entrou na contramão, e aí eles defendem no processo até hoje que eu que taquei uma pedra no carro deles. Mas não Ai, teve pedra nenhuma, nem tinha, gente. É um posto de gasolina que tem aquela coisa batida, aquele chão batido, Sei. assim. E aí ele entrou na contramão e veio e me bateu também. Quer dizer, você vê, assim, cada um fez uma coisa ali e no fim os dois me agrediram, os dois foram presos, enfim. Pagaram mais caro do que eu sofri, assim. Nesse ponto eu não sei o quão certo é isso, mas eu preciso também lidar com o meu próprio desejo de acalmar a minha revolta. E eles foram presos e eu achei maravilhoso. É isso aí. Você entendeu? Foram presos, ficaram presos, passaram o Natal na cadeia Uau. e Gostoso foram ser liberados só lá em fevereiro, assim, passaram 2 meses na cadeia. Então eu acho que eles pagaram mais caro do que eu, assim. demais. Para você, homem LGBT-fóbico que está participando aí do podcast, pode ser preso. E hoje em dia Saiba. as pessoas andam mais preparadas. Cuidado É de xingar verdade. os LGBT. Não Não, xinga, né? e A gente não e xinga, era uma época bobeira. antes da decisão que agora a gente vive, do STF, né? Que igualou a LGBTfobia ao racismo. Porque você tava. Sim. O processo todo foi feito. Foi lesão corporal, Lesão não foi corporal. LGBTfobia, Não. né? Agora Lesão é outra corporal. história. É. Era outro mundo, assim. E aí até lembrei, né, conversando com você, te convidando para vir para cá, da nossa vida lá na Safran, em que, né, ser LGBT não era uma coisa, as pessoas existiam, mas era sempre bastante escondido, e a gente teve em 2011 Fiquei a sabendo que vocês fizeram uma decisão. revolução lá. Gente, 2011 foi o ano em que o STF aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a expressão que eles usam, embora a gente possa questioná-la hoje em dia. É a união civil, né, que é a união estável, depois virou casamento, enfim, mas aquela foi o primeiro marco que a gente teve e a gente resolveu ali, foi uma coisa super orgânica, né? Sim, Resolvemos comemorar isso aqui, vamos fazer uma festa no Porão, que era o espaço estudantil, ainda é o espaço estudantil de confraternização, né? Vamos fazer Porão. uma festa. Isso é ótimo. Só um parênteses, desculpa. Tá me lembrando um filme, a análise que o Zizek, aquele filósofo que a gente sempre fala também, faz do Psicose, onde ele relaciona cada andar daquela casa com uma identidade da pessoa, né, do criminoso. Então, por exemplo, o porão é uma coisa, Ah, que o primeiro andar é o legal. super Que ego, legal, então, que legal. vocês foram no Que porão. legal. Tá. Porque o Mas é muito porão- simbólico, né? Que seja o porão O dele. Porão é um espaço estudantil lá do São Francisco. E a gente organizou uma festa. Eu nem lembro de quem foi a ideia, mas foi uma coisa assim que, nossa, a gente precisa comemorar isso, porque isso aqui é maravilhoso. E aí a gente marcou, reservou o espaço do Porão e decorou um monte de coisa. Decorou. Vieram Compramos na 25 umas coisas. as faculdades da USP inteiras, várias, né? Eu não vou esquecer da dor que eu tinha na perna de ficar andando num saltão gigante do menino que agora eu não lembro nem de onde era, mas ele chegou com um saltão. Eu falei, você vai ter que deixar eu botar isso aí. Que maravilhoso. Veio gente de todo E era lugar, nesse né? contexto em que a gente ainda levava latinha de cerveja porque tava beijando Então- com outra. Duas meninas se beijando. As Anas, né? Sofriam horrores ali quando elas Sim. estavam ficando. A gente, enquanto homens gays, toda hora. O que eu levei de latinha de cerveja não tá escrito. E essas, infelizmente, não dava pra. Porque às vezes você não identificava quem era Sim, e não festa. conseguia nem revidar. Pois é. E a gente foi lá e organizou. Organizou. A festa se chamava Todas Ama, Todas Casa. Todas amam, todas casa. Olha, eu tinha até, muito pouco tempo atrás, eu precisava até pesquisar, mas eu tinha até a playlist que a gente tinha feito Que pra legal! isso. Cheio de divas pop, eu tenho Cheio de certeza. divas pop, sim. Foi Sim, maravilhoso. sim, maravilhoso.
E aí a gente fez um cartaz, colou pela faculdade faculdade inteira inteira. e se organizou, as pessoas vieram, né? Porque a coisa começou a, a sair, né? Não, realmente vai existir uma festa LGBT, que eu não tenho notícia de ter tido uma anterior a essa. Não. As pessoas começaram a vir, né? Gente que não tinha participado da ideia no começo veio para ajudar a organizar, a montar, a fazer umas bebidas assim podres. De, Sim, sei lá, normal, né? churupinga com O fígado dos suco jovens, ele tangue, aguenta. O fígado dos que a jovens. gente colocou o nome Tinha dos nomes, ministros. tinha Era nomes, muito tinha bom, nomes as gente. bebidas. Muito Tinha, bom. tinha 2 ministros do STF que participaram na época da decisão, que eram o Aires O Aires Brito Brito, é. e a Carmen Lúcia. E a gente deu o nome dos drinks de Aires Brilha e Carmen Luxo. Gente, foi maravilhoso. Era maravilhoso, foi Foi maravilhoso, foi maravilhoso. maravilhoso. A gente conseguiu, naquela época, transformar um espaço que é muito, e isso é muito maluco, né? Que é um espaço que ele é ele atua ele é um ator social, assim, a gente tá falando da Sim, um Faculdade de catalisador Direito de mudanças sociais. da USP, afinal de contas. Sim. E embora nós dois e as pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente tem 1 milhão de críticas ao Largo São Francisco e a gente não fica nessa. Fizemos São Foi Francisco. gigante. Mas não dá pra negar que é um espaço Sim. de discussões sociais, enfim. E, cara, a gente fez esse rolê virar friendly, né? Assim, Exato. é. Hoje não é mais aceitável o tipo de coisa que a gente passava lá, né? Exatamente. Não, é zero aceitável. Você entra na Sanfra hoje, é absolutamente tranquilo. Sexualidade, orientação sexual, enfim, identidade de gênero. Sim. É outra faculdade, né? Sim, Hoje é a gente outra tem faculdade. travestis se formando na Sanfran, né? Sim, axé. 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 Nossa, Demais, gostoso que demais. trabalho que vocês fizeram, hein? E Mas que a gente estava lugar, só né? vivendo também. Pois Isso é, que acho era que o isso é. mais legal. Uhum. Porque, por exemplo, eu, naquela época, não me entendia enquanto uma pessoa bissexual. Embora eu, sei lá, ficasse com meninas e tal, não Sim, era uma coisa que eu sim. entendia enquanto uma identidade política, né? Que só, coincidentemente, estava lá. Mas você estava sempre envolvida, Organizando. porque uma outra coisa que eu lembro da gente foi naquela manifestação do Mackenzie. Lembra Não foi. Meu, tem até foto disso também, você tá até nas fotos. Que eu acho que era o reitor do Mackenzie, que foi falar uma palhaçada. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos nessa mesma época. Não sei se ele foi Por crítico. LGBTfobia. Isso, eu não sei se ele tinha sido crítico, inclusive, à decisão da STF, Pode mas enfim, ser. saiu uma nota do, sei lá, pastor XPTO, que era reitor do Uhum. Mackenzie, né? Ela é uma faculdade presbiteriana. E eu lembro que era uma coisa absurda, assim, era uma frase absurda, que hoje nem o próprio Mackenzie toleraria, sabe? E a gente foi, e você tava nas verdade. Ela tava fotos, lá, você tava tava lá nas desde o fotos, desde o começo. Mas é começo. que era uma coisa também que eu acho que talvez fosse um elemento interessante nessa não identificação, né? Porque não era LGBTfobia, era homofobia. Homofobia, E eu não era lésbica, É. né? Então, essas terminologias, eu acho que acabavam sendo um impedimento para me entender como parte. E aí eu provavelmente sim. me comportava como aliada, super aliada, Sim. mas não como parte. Engraçado, né? Talvez isso ligue um pouco com o que a gente estava falando ontem, né? Apareceu no meu Instagram aquelas mensagenzinhas, né? Na verdade, aquele status que tem no Insta agora, em cima das mensagens, né? Teve o dia da visibilidade trans, todo mundo colocou bandeirinha trans. Sim. E aí no dia seguinte, algumas pessoas de esquerda, uma pessoa de esquerda, na verdade, começou a colocar umas bandeirinhas de países que estão em guerra contra o imperialismo. Até fiz um vídeo falando disso ontem, porque a mensagem que passa é mais ou menos assim, agora parou de falar desses assuntos aí que não têm importância, Esses LGBT, assuntos menores. esses assuntos secundários. Vamos falar do que interessa aqui, socialismo, comunismo, né? Gente, somos todos dessa luta, mas as coisas se conectam, né? Se conectam, Tem com certeza. tem uma interrelação assim que pra gente fica muito clara e acho que você percebe, né, na sua vivência que você já dialogava tudo aquilo, você já estava lidando com as diversas opressões, né? Porque no fundo essas categorias que a gente usa, né, são contingenciais. A gente usa essas categorias, né, para se explicar, para comunicar o básico numa sociedade que ainda violenta, né, pessoas que escapam à norma, tal. Então, para além das categorias, tem todo esse código por trás, né? Sim. Todo esse código que são de valores, né? Que são, enfim, coisas que a gente tem como comportamento, cria como
soluções assim de vida e que vão levando a gente até esses caminhos de identidade que a gente pode até usar pontualmente, de repente muda, né? Vai para uma, vai para outra. Tem gente que é gênero, né? Fluido, Sim, etc. Então Exato. sim, 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 sim. pode super navegar nisso, né? E é louco também ver como tem muito essa coisa da performance também, né? Tava lembrando daquele filme que foi indicado até o Oscar, que é o Entre Mulheres, né? Que a gente Uhum. assistiu, que falava muito sobre é, é, esse momento onde o homem é treinado, por exemplo, para violência, né? Então no filme tem uma passagem que as mulheres se reúnem, falam sobre, né, as opressões que sofriam lá, etc. E que estão, você já assistiu? Não, não Não? vi, não vi, não E vi. aí eles estão saindo daquela comunidade, estão projetando essa saída e tem uma pessoa ali que está como homem, né? Uhum. Não diz a sexualidade, mas está como um homem ali meio dissidente, meio que passando informações privilegiadas para ela, tal pessoa talvez dá para levar, tal pessoa não dá. E aí tem um momento que ele fala, me ajuda a lembrar, mas acho que é uma coisa assim, até 12 anos. Foi uma mulher que disse isso. Foi uma mulher? Foi. O filme é sobre uma comunidade de mulheres mormons nos Estados Unidos, que elas são constantemente violentadas Sim. sexualmente. E aí elas, em algum momento, se decidem juntas sair daquilo, né? Não dá para continuar ali, porque a comunidade não tá fazendo nada a respeito, tá naturalizando aquilo. Aí elas decidem ir embora. E tem essa coisa de quem é que nós vamos levar, porque a gente tem que levar as crianças conosco, as crianças Sim, dependem da sim. gente, mas até qual idade é criança? E aí depois de tal idade é homem já, e naquele homem a gente não pode confiar. Poxa, E aí que tinha uma mulher que maravilha. disse, não, a partir dos 13 anos não dá mais. E aí ela identificou que aquele ali é um momento em que a masculinidade já está construída e a gente não pode confiar mais nele, Sim, né? A masculinidade hegemônica, né? Chegou para ficar A sim. violenta, a masculinidade violenta. porque eles representavam um perigo a essa criação nova de comunidade que elas fariam, Dessa né, em comunidade outro nova, sim, local. sim. Uma Nossa, gente, comunidade isso onde não existiria essa violência, né? sim, sim. Então acho que mostra bem isso no filme, né? Como as coisas se conectam e eu me vejo muito nesse papel que você, né, falou que tinha também na faculdade, que é de navegar para fora do que você está entendendo que é naquele momento, assim, né? Antes de entender como uma pessoa trans, eu já tinha muita simpatia por mulheres, assim. Sim. Não me encontrava em grupos de homens, assim, falando, por exemplo, conspirando ali, falando mal de mulheres e falando que Sim, comeu não sei sim, quem, sim. comeu não sei o que lá, ou que traiu não sei quem, sabe? Então, tem uma sintonia fina, assim, que a gente vai depois, né, usando caixinhas para parar, assim, fazer checkpoints, parece, né? Sim, E sim, continua, sim, sim. né? Mas é um processo de evolução que não tem fim, né? Assim, pra Não. gente que se permite evoluir também. Exato. Porque, mais ou menos, essa mesma dinâmica foi a dinâmica que eu tive, obviamente, em outro aspecto, mas de ter saído do interior, de ter ido morar, sabe assim, e me encontrando enquanto um homem gay que ia me sentir. E eu chamo de evolução porque eu acho que a vida de forma genuína, ela é evolução. Assim, Uhum. eu olhar hoje pra vida que eu tenho, que eu sou gay em 100% dos espaços nos quais eu convivo, eu olho pra trás e falo, cara, como é que eu consegui não viver isso antes? Entendeu? Como é que... Porque antes no trabalho eu precisava mentir, ou sabe assim, ou na faculdade, quando eu fiz Bilce lá em São José do Rio Preto, eu precisava mentir a minha sexualidade, não era um homem gay ali. Uhum. Então hoje pra mim é muito genuíno, sou gay, tô vivendo e Uhum. graças a Deus. Isso é importante também, porque nos espaços, né, que eu estou, assim, então como o espaço também forma as pessoas, né, como Sim, esses espaços acabam preservando algum tipo de, né, comportamento, estimulando outros, isso tem muito a ver também com uma conversa que a gente tem sobre corporativismo, né, como Uhum. isso acaba trazendo a gente também para lugares que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, né, mas a pessoa sim, precisa seguir sim. aquilo e tal, então E é muito triste que a gente viva num contexto em que às vezes o espaço não permite que a gente seja de tal forma e a gente tenha que se adequar ao espaço, né? Uhum. É muito triste que seja assim. Eu, por exemplo, hoje trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, que obviamente é conservador, mas eu trabalho num núcleo específico que é muito tranquilo, minha sexualidade é aberta e não tem nenhum problema. Mas se eu não estivesse exatamente onde eu estou,
entendo, se eu estivesse em qualquer outro espaço do Tribunal de Justiça, talvez eu teria que, sabe, maquiar a minha orientação sexual, enfim. Na verdade, eu não ia conseguir, né? Vamos falar o que é verdade. Mas entende que, assim, os espaços... É muito... Porque que o espaço que determina, sabe, a forma como a gente que devia... O espaço que se adapte, entendeu? Não é que a gente tem que ficar se adaptando. Isso mostra muito as diversas violências assim, que as Que a pessoas gente LGBT sofrem, né? sofre, exatamente. Essa adaptação que a gente tem que fazer a lugares é uma coisa assim que violenta demais. Demais. Como- Demais. E como a gente sai disso também numa situação tão difícil como é no Brasil, né? Onde as pessoas, né, mal têm emprego, assim. Então, como você vê como é difícil esse trabalho e por isso que a gente faz também espaços como esse, né, de conversa para, né, encorajar um pouco mais as pessoas a arriscarem sair dessa zona, mas também trocar algumas receitas, assim, né, Sim, de sustentabilidade para além dessa zona, porque sim. isso E entender os riscos que a gente está exposto, Exposto, assim, tipo, é. como você mesmo passou, né? E a sua relação com outras formas de ser gay, assim, como é que você vê hoje o movimento ou outros gays? Como é que você se relaciona com a sua letrinha na sigla hoje? Nossa, que difícil. Pergunta profunda. Nossa, que difícil. Não sei nem se eu entendi a pergunta. Porque existem várias formas de ser gay. Sim, claro. Várias formas de ser gay. Eu acho que eu não sei, pra mim todo mundo é legítimo e todo mundo tem que Sim. ter seu próprio espaço, sua própria voz. Não acho que eu acho que assim, por exemplo, eu acho que hoje, se a gente for colocar um leque de caixas dentro de caixas, as pessoas me colocariam dentro de um espaço assim, gay padrão, que agora ultimamente tenho sido a daddy. Daddy. A Por quê? Por daddy. causa da... Porque eu tô chegando aí, Do né, amiga? grisalho Vamos na falar. barba, Já tô entendi. batendo aí, entendeu? Eu tô começando até a ter que aceitar, entendeu? Quando você fala assim, ok, eu tô começando a aceitar. Mas assim, e óbvio que eu acho assim, eu preciso, enquanto pessoa que se arroga consciente, eu preciso olhar para aquilo que, a despeito de não ter uma série de privilégios, eu preciso olhar para os que eu tenho. E olhar e falar, cara, e lutar contra eles, né? Assim, então, eu de fato hoje, eu entendo que eu sou uma gay padrão, por exemplo. E eu acho que essa coisa da gay padrão, as gay padrão precisam olhar para o próprio padrão e começar a se questionar também, entendeu? Virar e falar assim, caralhos, vamos parar de ser a gay que acha que só vai pegar também outros padrões, você entendeu? Não, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar de forma muito mais aberta, entendeu? Tá. Porque não é fácil, a gente vive numa sociedade que, por exemplo, essa questão do padrão estético, ela fica furnada na nossa cabeça. E se a gente não faz um movimento positivo, assim, proativo, de olhar e falar por que é tão importante pra mim um six-pack, você entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que eu faço comigo mesmo várias vezes, de falar assim, até onde eu vou? Por que isso é importante? Por que não é mais importante outras coisas, você entendeu? Então eu tento combater, por exemplo, esse aspecto, assim, quando eu vou ficar com as pessoas, eu tento lidar com essa coisa de tipo, questiona aí um pouco por que é que... Porque, obviamente, que até gosto é uma coisa que é construído, né? Então, assim, é muito complexo, na verdade, entendeu? Sim. Mas tem uma série de outros, né? Várias caixinhas que a gente vai se colocando, mas eu acho que, assim, no fundo, eu acho que todo mundo tinha que ser de boa, assim. Eu não consigo pensar. É difícil, né? Quando a gente não tem essa coisa dentro da gente, até reconhecer. Mas é doido porque, por exemplo, a gente vê bastante essa coisa de, não gosto de afeminado, Não, essa aí Não, essa aí eu sou, né? Essa eu não posso falar. né? Ou não gosto de afeminado, ou tem que ter um corpo X, Sim. Ou Ou então você fetichiza aquele que não tá, né? Que também é uma outra parada que é difícil. Tudo é muito complexo, né? Quando você fetichiza corpos gordos, por exemplo, ou quando você fetichiza corpos negros. Então, assim, tem. É tudo. Gente, nós vamos ficar aqui. Essa é a ideia. Mas é que é tudo muito difícil mesmo, assim, sabe? Porque São tantas normatividades. São muitas normatividades. Muitas eu acho que normatividades. E tem essa coisa também do machão, entendeu?
Que é muito louco, porque, por exemplo, assim, se eu ficar quieto, parado e tirar uma foto, as pessoas acham que eu sou Exato. super macho daddy. Peluda ainda, né? Peluda loba. Mas eu sou uma bichona, assim. E eu vou falar um negócio, assim, eu tenho muito orgulho de ser bichona. Aham. Que é porque é muito maluco também isso. Porque eu me forcei a ter orgulho disso. Eu lutei muito pra hoje ser bichona, com orgulho de ser bichona, assim, sabe? De tipo, pô, eu não seguro meus trejeitos hoje nem pra desembargadora que é minha chefe, você tá Aham. entendendo? Sabe, assim, ela ri, tipo, a gente fala, eu faço piada e tá tudo bem, assim, eu vivo em espaços seguros, claro, acho que isso é bem importante, Sim. né? Você tentar estar sempre o máximo ali em espaços seguros, mas assim, é doido como essa coisa dos padrões das caixinhas em que colocam a gente, elas também são às vezes meio flexíveis, porque assim, é o que eu tô falando, eu quieto parado no Instagram, o povo É ali uma tá coisa. achando que eu sou bem machona, né? Aham. Porque eu não sou. Exato. E E aí, tem a você coisa que tá também. ouvindo, que tá me seguindo, achando que. Saiba, entenda. Tá achando que. Veja bem. Minha voz é essa, o jeito que eu falo é Podcast esse, tá aí entendeu? pra revelar Pra revelar, entendeu? camadas. Adoro. E tem também a coisa da questão dos homens bissexuais, né? Que eu acho que é um grande tabu para a comunidade gay. Como é que você se deparou com essa questão? Se isso já foi algo presente na sua vida? Ah, não, eu acho que a gente acaba se deparando com homens bissexuais no convívio sexual. Uhum. Cara, mas acho que nunca foi Acho que eu nunca tive um contexto em que eu precisasse problematizar a bissexualidade de alguém com quem eu convivesse, Sim. entendeu? Assim, com quem eu me relacionasse, assim, Acho que, na verdade, eu nunca nem tive algum relacionamento com uma pessoa bissexual pra que isso um dia pudesse... Mas não seria, viu? Assim, É. a verdade, por exemplo, eu não consigo viver em relacionamentos monogâmicos, que isso pra mim Você me conhece, você conheceu o meu último relacionamento, passei 9 anos com o meu último namorado, e foi um relacionamento não monogâmico. Então, acho que, assim, nesse aspecto, eu acho que o exercício da sexualidade de uma outra pessoa com quem eu conviva não é uma problemática pra mim, assim, Sim. entendeu? Acho que É não seria. interessante como você conseguiu relacionar a bissexualidade com a não monogamia. Não, pelo amor de Não é Deus. ruim essa relação, na verdade. Porque às vezes as pessoas acham que relacionar uma coisa com a outra é porque, sei lá, bissexuais são promíscuos, por exemplo. Ah, Não é não. essa relação. É uma relação que é positiva até. Porque a bissexualidade, ela questiona a forma de organização da família Da tradicional, família. né? Então, quando a gente assume que é possível gostar de mais de um gênero, então é possível ter mais de uma forma de se relacionar. E Sim. aí isso leva a gente a questionar, então, como é que ficam os relacionamentos, né? É isso que leva as pessoas a terem medo, né? Sim. Da pessoa bissexual, porque ela desestabiliza as Sim. noções que a Sim. gente tem É. de norma de relacionamento, de família e etc. Então, a impressão que as pessoas têm é ruim, mas não é uma relação necessariamente incorreta, porque é uma sexualidade que desestabiliza as normas. Sim. Não quer dizer que as pessoas bissexuais sejam necessariamente traidoras, né? Não. Promíscuas, etc. É porque, na verdade, não é nenhuma questão que eu colocaria, porque pra mim, realmente, isso nem seria colocado, assim. Uhum. Mas eu acho que assim como eu trouxe essa questão da não monogamia pra dizer que, assim como eu eu não me limito no medo do desejo do outro. Esse é o bonito. ponto. Não me limito no medo do desejo do outro em nenhum aspecto, de forma alguma. Seja ele destinado para um homem ou uma mulher. Enfim, não tem uma questão pra mim nisso, assim. Acho que é o que eu falei, né? Assim, eu lutei tanto pra chegar onde eu cheguei e luto ainda pra continuar chegando a lugares mais distantes dentro da minha própria performance de gênero, de orientação sexual, de vida, que eu não consigo entender a ideia de limitar alguém por qualquer questão que seja, você tá entendendo? Assim, não tem, na minha cabeça, pelo menos, não parece fazer sentido. Não faz mesmo. Gente, Acho que dá pra terminar assim, né? dá, porque tá muito bonito. Sei. Maravilhoso. André, obrigada. Foi muito Imagina, eu tô legal tremendo. conversar com você. Tremendo. André, obrigada. Tremendo Muito de, bom. tremendo de energias loucas aqui nessa Sim, conversa. porque a gente Delícia.
a gente, quando conversa, a gente tem que pensar, né? E pensar é gostoso demais. Mas assusta. 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 Obrigada. Obrigado vocês, meninas. Sim. Assim, Obrigado ai, por meu permitir esse mergulho, assim, em Deus. você também, que foi essa conversa, né? Tocar É. assuntos, assim, tão complicados pra gente, né? Que Sim. passa por essas Sim, violências. sim, E sim. obrigado por abrir um pouco da sua vida para Não, imagina. ajudar-nos a esclarecer um pouco essas nossas questões contemporâneas. E É, como Imagina, obrigado a vocês, achar mais meninas, pelo diversidade na amor de diversidade. Deus. Pra mim é uma honra, uma honra, uma honra, super uma honra. Fiquei super feliz e eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Absoluto. bom demais. Valeu. Obrigada, gente. Esse foi o podcast Entre Amigues. Continue acompanhando os próximos episódios. Tchau, tchau. Beijo! Menina.